Olá, tudo bem? Aqui é a Patrícia Pio e seja muito bem-vindo a mais uma série de conteúdos da Ciência da Mudança. Aqui eu ajudo pessoas a entenderem a ciência da transformação de suas vidas. Como especialista estratégica, comportamental e emocional, reprogramadora do padrão subconsciente, founder do TLI, que é o treinamento de liderança individual. E no vídeo de hoje vamos ver vitimismo, um grande perigo para as suas vitórias. Quando finalmente percebemos que a vida é uma grande transformação, podemos deixar o vitimismo de lado. Afinal, começamos a perceber que não há vítimas, apenas aprendizes. Não, aqui nós não vamos falar sobre psicologia, sobre psicoterapia, sobre psicologia positiva, sobre psicanálise. Esses profissionais são voltados para a saúde da mente. Aqui nós vamos falar sobre a neurociência aplicada à vida, ciência aplicada à vida, que é pura filosofia, sobre epigenética. No vídeo de hoje nós vamos abordar a epigenética, liderança e autoliderança, né? Por que autoliderança? Porque sempre a decisão de qualquer situação é emocional, sempre. E hoje eu trago a história da Solidá. Ai, a Solidá foi incrível o processo dela. Solidá, ela mora aqui no Porto e ela foi encaminhada através das duas filhas que fizeram o processo comigo. E quando a Solidá chegou, ela estava num posicionamento de reatividade ao mundo externo, né? Ela estava ligada a muitas emoções e isso acabava colocando a Solidá num padrão de vitimização, né? Então, quando a Solidá foi sendo conduzida, foi aprendendo a ser maior do que as circunstâncias da sua vida, ela conseguiu eliminar esse posicionamento, porque a vitimização é um posicionamento, né? E é um posicionamento de reatividade. E quando nós estamos em um posicionamento de reatividade, nós estamos sobre os hormônios do estresse, não é? Então, a partir do momento que ela foi descobrindo, ela foi se percebendo, ela foi desenvolvendo uma autoliderança, ela vitimou o vitimismo, né? Ela simplesmente deixou de lado esse posicionamento e hoje ela está aí maravilhosa. Nesse momento, ela está indo para os Estados Unidos, que era um grande sonho não só dela, quanto das filhas dela também, indo morar com as filhas, né? Ou seja, se trata da realização de um sonho, se trata do você realizar o que você quer realizar, não o que deu para realizar, né? E eu também trago uma história minha, né? Nossa, eu tive também nesse padrão e nesse posicionamento de vitimização, principalmente quando eu trabalhei em um lugar, logo quando eu cheguei aqui em Portugal, e era um lugar que foi o lugar que me fez começar a estudar mais a fundo o desenvolvimento humano, né? Por quê? Porque eu comecei a perceber que nesse lugar ele era tão barulhento, né? Tipo, ele estava tão contra os meus valores, mas até então eu não sabia quais eram os meus valores e eu estava totalmente inconsciente e reativa. E foi exatamente nesse momento que eu entrei num padrão de vitimização, né? E aí, quando a gente entra num padrão de vitimização, nós acabamos nos dando comandos que são altamente limitantes, né? A nossa visão passa a ser limitante. Por quê? Porque nós entramos em um modo de emergência, né? E quando entramos no modo de emergência, não é hora de procurar algo novo, né, uma hora, é o momento de preservar a minha vida. Então, ou seja, nesse local eu comecei a perceber que eu desenvolvi comportamentos que não eram meus. E cada vez que eu insistia mais nesse processo, mais eu me distanciava de mim. E quanto mais eu me distanciava de mim, mais no padrão de vitimização eu entrava. É um ciclo, né? É um ciclo que acaba sendo viciante. Mas isso tudo ocorre de forma inconsciente, né? E no processo eu trago muito forte a epigenética, por quê? Porque o ambiente, ele tem realmente uma ação direta no comportamento já a nível celular, tá? E, e essa situação, ela me incomodava muito quando acontecia, né? Porque
Porque você acaba sendo refém, você acaba sendo controlada por alguns instintos, né? Você vê que não é você que está comandando as suas atitudes, é o ambiente, e é exatamente aí que você entra no padrão de vitimização, né? E eu tinha muita vergonha, inclusive teve outro caso também, que teve uma situação que aconteceu em família, que foi uma situação grave, e, e eu percebi que quando eu fui falar com uma pessoa que eu gostava bastante, né, nessa ocasião, e eu me percebi num posicionamento de vítima devido à situação, né? Então, ou seja, é isso que eu estou trazendo. Quando o ambiente grita muito alto, né? E quanto nossa atenção está muito no ambiente, a tendência é entrar num posicionamento de vitimização. E aí eu trago uma frase de Nikola Tesla, né? Quem me conhece sabe que realmente eu sou muito fã dele. Eu estudo muito Nikola Tesla, eu trago muito Nikola Tesla para dentro da mentoria também, tá? A maioria das pessoas está tão absorta na contemplação do mundo exterior que está totalmente alheia ao que está acontecendo dentro de si, ou seja, o foco muito fora. E aí o que acontece? Não sabe o que está acontecendo dentro mesmo, né? Da própria pessoa. E o que eu vejo muitas pessoas fazendo quando as pessoas vão tentar sair desse padrão de vitimização, né? Elas continuam fazendo as mesmas coisas, mas querem resultados diferentes, né? Isso, por Albert Einstein, foi nomeado como insanidade. Se você quer algo novo, você tem que fazer algo diferente, algo novo, porque o mesmo só vai te levar para o mesmo padrão, né? Lembra que eu falei lá em cima que era viciante esse ciclo, né? Pessoas que se acostumam com dúvidas. Então, ou seja, a pessoa vai começar, ai, será? Ai, mas não. Ai, e não pesquisa, né? Isso eu trago muito forte. Informação, mas informação com profundidade. Hoje em dia, com o Google, as pessoas estão muito superficiais nos ensinamentos, né? E muitas vezes pessoas que chegam, né, para confrontar algumas ideias que eu trago, ideias que eu trouxe de estudos, de professores, de cursos, e ou seja, além da dúvida, é uma informação muito rasa. Então, isso não deixa você chegar numa verdade, né? Na verdade, que vai te trazer um entendimento que vai te levar a um posicionamento mais assertivo, tá? Andar com pessoas com crenças negativas. Gente, pelo amor de Deus, crenças das pessoas com qual você mais convive são tão importantes quanto as suas próprias crenças, né? Então, ou seja, aquela pessoa que fala, "Ah, não vai dar, ah, não, eu acho que não vai. Você acha que vai mesmo? Você acha que vai dar certo, né? E eu vejo por situação, eu e meu marido, nós imigramos para cá, para Portugal, em 2016. E até hoje tem pessoas que viram e falam: Nossa, mas será? Você tem certeza? Você fez a escolha certa? Você fez e já deu certo, né? É bem aquela história do sapinho surdo que eu trago aqui, né? Você conhece a história do sapinho surdo? O sapinho surdo foi o único que ganhou a corrida, porque todos os outros que escutavam a pessoa falando: Ai, não dá. Ai, você acha? Ai, mas é mesmo? E todos eles acabavam desistindo, né? Ou seja, em qualquer caminho que você escolher para sua vida, você vai passar por dificuldades. Não existe aquele caminho de ouro, rosa, pintadinho, com glitter. Não existe. Por quê? Porque nós estamos aqui para nossa iniciação, enfim. Então, quando você passar por essa iniciação que vai desenvolver o músculo que você tem que desenvolver, emocional, quanto mais pessoas que te joguem para frente, né, você vai fazer, vai acontecer o que precisa para que você consiga, melhor, mais longe você vai. Quanto mais pessoas por perto que você tiver, ai, será? Você acha mesmo? Ai, mas olha, numa situação dessa de dificuldade, você pode ter a probabilidade de desistir. Então, por isso que eu falo, crença das pessoas com que você mais anda são tão importantes quanto as suas próprias crenças, né? O que eu quero trazer aqui para você é que a vida é um grande laboratório alquímico que você veio para experienciar, para você veio cair, você veio para cair, para levantar, para criar. Você tem um grande potencial de criatividade.
né? Então, ou seja, a vida, o que que ela exige? Uma postura mais ativa diante da vida. Porque é o seguinte, se você não está criando intencionalmente a sua vida, algo vai chocar em você, né? E isso eu trago muito forte na mentoria através da tabela de Hawkins. Quando você cai na neutralidade, né, que é o período de vibração dos 200 aos 400, alguma coisa choca em você. Então, por isso que é muito importante você estar criando intencionalmente a sua vida, né? A questão aqui, ser vítima quer dizer que algo ou alguém está te controlando, né? Algo no mundo externo está te controlando. E aí você acaba acreditando que você é impotente diante das circunstâncias, né? E aí eu trago uma frase do Bruce Lipton sobre o mundo externo também, né? Então eu trouxe do Nikola Tesla. Em vez de esperarmos que a indústria farmacêutica nos cure de nossas doenças, temos que reconhecer que a fonte principal do nosso problema é a nossa própria vida e a forma como estamos vivendo nesse mundo estressante. E por que isso ocorre, Patrícia? Porque o nosso cérebro vira um registro neurológico do passado e aonde o nosso corpo e mente são condicionados ao passado. Então, acabamos nos perguntando por que nossas vidas permanecem as mesmas, quando a verdade é que há uma correspondência exata entre a biologia do nosso mundo interior, de pensamentos e sentimentos, e no nosso mundo exterior. Mas é preciso mudar. E para iniciar a mudança, pensar da mesma forma, demonstrando inconscientemente os mesmos comportamentos ou hábitos, não é nada bom para o nosso desenvolvimento pessoal. Além disso, o hábito de reagir emocionalmente da mesma maneira às pessoas, coisas ou circunstâncias não é nada bom. Então, em vez disso, busque agarrar-se em uma visão independente das circunstâncias da vida, a fim de que algo interessante aconteça. E quando eu falo, eu quero chamar a sua atenção agora. Busque agarrar-se a algo interessante na sua vida, é a clareza do seu futuro, né? Muitas pessoas falam em missão, propósito, e eu vou dar uma dica aqui para você. É uma dica de ouro e é uma dica que eu utilizei também. Quando eu comecei a ficar em dúvida, né? Porque isso acontece mesmo, né? Tem uma hora que você fala, é isso mesmo que eu quero para mim, mas qual que é o futuro que eu quero criar para mim, né? E aí eu fui conversar com a minha babá, né? Eu passei para ela uma mensagem até hoje, né? Eu me comunico, eu tenho um relacionamento maravilhoso com ela, né? E eu fui perguntar para a Luquinha, eu chamo ela de Maninha, né? O que eu queria ser? O que eu falava para ela que eu queria ser quando crescesse, né? E tem uma história muito legal. Por quê? Porque quando eu andava na rua, eu saía fazendo amizade com todo mundo, né? Eu falava muito quando eu era criança. E do lado do meu prédio tinha uma obra. E teve um dia que a gente estava em casa, enfim, e eu sou muito de falar com todo mundo, eu cumprimentava todo mundo, conversava, né? Isso daí eu devia ter o quê? Uns 5 anos de idade, né? A gente mudou do prédio quando eu tinha 6, 7, uns 5 anos de idade. E aí, de repente, toca a campainha de casa. Era um palco que eles tinham feito de presente para mim e colocaram um palquinho no meu quarto. E o que eu fazia, né? Eu sentava a minha babá com todos os meus ursinhos de pelúcia e eu dava aula, né? E outra coisa que eu falava que eu ia ser ou professora ou médica, né? E eu tive a minha formação em medicina veterinária e agora eu tô com a mentoria, né? Então agora eu tô conduzindo pessoas. Então, olha o insight, né? Então, quando eu era pequenininha, eu falava que eu queria ser médica, que eu queria curar as pessoas, né? E eu também pegava minha lousa e dava aula para os meus ursinhos e para a Luquinha, que ficava sentada junto. E aí, quando eu fui falar com ela, ela me trouxe todas essas informações que eu já não lembrava com tanta delicadeza, assim, né? E hoje em dia eu realmente pratico e eu vivo os meus valores. Eu vivo isso daqui, né? Faça o que você ama, ama o que você faça, mas é, é um caminho, né? Então, primeiro eu me formei e agora eu tive a segunda formação que eu consigo aplicar os dois. Então, a dica que eu te dou aqui é
Entre em contato com pais ou com babás ou as pessoas que criaram vocês e pergunte quando você era pequenininha o que você falava, né? Isso vai ajudar muito a alinhar o seu futuro. Assim como você faz coisas que talvez não lhe apeteça muito fazer, porém coisas que são consistentes com a sua visão, sua mentalidade começa a mudar e você não acredita mais que é uma vítima sem escolhas. Quando se tem um porquê, se aguenta qualquer como. Isso mesmo, você começa a vitimar o vitimismo da sua vida. Como resultado, você enfrenta os desafios da vida a partir de um nível de mente mais expandido. A partir desse momento, você começa a vitimar o vitimismo da sua vida. E aí você começa a atuar, tem um posicionamento em um nível de mente diferente. Então, de repente, a vida começa a parecer mais um jogo prazeroso e menos uma situação de luta ou fuga, na qual somos vítimas indefesas e infelizes. Então, como você amplifica os estados internos da mente e do corpo que lhe permitem superar as condições em sua vida? Conhecimento e informação, né? E para isso eu tenho um site, entra lá, é patriciapio.com, e eu subo artigo toda segunda-feira, artigo que é totalmente voltado para o desenvolvimento humano, crescimento pessoal, com muita base científica, neurociência e colapso de função de onda, né? Patrícia, o que é colapso de função de onda? Colapso de função de onda, nós chamamos isso daí na parte da física, é criar o futuro que você quer criar. Você aprende o processo físico, né? Como criar a sua realidade. Uma opção é estudar a vida de grandes sábios para descobrir que pedaços de conhecimento, filosofia, verdade, informação e compreensão desses indivíduos descobriram para superar a si mesmo e as circunstâncias desafiadoras de suas vidas. Assim, quando você aplica isso à sua situação, fazendo escolhas diferentes, modificando seus comportamentos, criando novas experiências, reagindo e se sentindo de forma diferente, você verá que pode produzir um resultado diferente. Quanto mais você aprender através do conhecimento do que é possível e depois iniciar essa informação em ação, mais você se dominará e mudará a sua realidade. E é nesse processo que somos iniciados em maiores graus de consciência, energia, amor, gratidão e plenitude. Isso é chamado de evolução e é o que estamos fazendo aqui na Terra, né? E o efeito colateral desse processo é o amor próprio. E as pessoas perguntam, né, como eu cheguei a essa conclusão? Né, essa conclusão de muitos estudos, né? Eu comecei a estudar desde 2010, que eu participo de treinamentos de liderança, né, voltado para o lado pessoal e lado empresarial, e foi aí que começou um comichão, que nós chamamos, né? E aí, a partir desse momento, eu fui estudando, porém, quando eu cheguei aqui, eu fiz a minha migração, eu senti verdadeiramente a necessidade de buscar respostas por muitas coisas que estavam acontecendo. E aí, eu comecei pela constelações sistêmicas, fui para o coaching, né? E o coaching, ele me levou a aprofundar na neurociências, por quê? Porque a universidade que eu me formei aqui em Portugal, a ICU, ela tem um cunho muito forte de neurociências com o Sérgio Almeida. E aí me levou a aprofundar, porque eu também tenho, né, esse cunho da medicina, eu me formei, a primeira formação foi a medicina veterinária, e eu trago isso muito forte no processo, porque quando você entende como você funciona por dentro, isso é autoconsciência, você sabe o que você tem que fazer para realizar esse movimento de mudança. E agora eu vou apresentar para você um passo a passo, né, que eu aprendi através de tentativa, de erro e acerto, né? Estudar. Estudem muito, estudem com profundidade, tenham referências fortes. Quais são as suas referências para o futuro que você quer manifestar, né? Tenha um objetivo claro e definido, como eu falei lá em cima, eu citei a minha história do palquinho, né? Foi muito legal reviver isso. E pergunte para as pessoas que te conheciam quando você era pequenininho, né? O que você falava que você queria ser quando crescer, né? Ou seja,
E a partir daí você já vai começando a moldar, né? Essa meta, esse objetivo claro e definido, tá? E a modelagem, né? Modele-se. Busque referências fortes e modele-se. E respondendo mais algumas perguntinhas, as pessoas perguntam, né? Por que a reprogramação é importante? Gente, nós somos biorobôs, né? Então, ou seja, até os 6 anos de idade, você está operando num ciclo cerebral. Tudo que você escutou, tudo que você presenciou virou um dogma, uma verdade absoluta que você passa a operar de forma inconsciente. Logo, se está de forma inconsciente, você precisa ser conduzido para que você veja esse padrão inconsciente, porque você só muda o que você vê. Então, a partir do momento que você é conduzido para uma reprogramação, você consegue trabalhar nesse sistema operativo, desinstalar um sistema para reinstalar um novo sistema, ok? E por que investir, né? Não só tempo como dinheiro, porque no caso comigo, meus clientes ficam de 6 a 9 meses, tá? Para passar por uma reprogramação. A questão é que se você não se reprogramar, você aprende durante o processo isso, né? Você vai acabar caindo de novo no mesmo buraco. Por quê? Porque já tem um vício embutido aí. E o único que pode tirar é você. Ninguém pode tirar. Você é a única pessoa que tem permissão para mexer em você. Por isso que quando as pessoas chegam no processo, eu conduzo para que elas aprendam esse processo, aprendam a se reprogramar. Porque sempre quando precisar, elas saem e voltam para a reprogramação delas, tá? A maior vantagem que você tem numa reprogramação é o tempo. Eu digo isso por experiência própria, porque é o seguinte, se eu tivesse passado o processo que eu desenvolvi, né? Eu estaria 15 anos lá na frente. Porque a gente fica naquele, procurar isso, procurar aquilo, ler aquilo, não adianta, porque você não muda o padrão. Você só vai ter uma resposta, um resultado que você queira quando você trabalhar e mudar o padrão, né? E é isso que é trabalhado, é esse sistema. Então, ou seja, tempo é o maior ativo que você pode ter, né? O melhor tempo para reprogramar é agora, né? Perguntaram qual é a melhor maneira, qual é o melhor tempo para fazer? Agora. Começar agora, né? Naquela de esperar, a hora que você viu, já passou 9 meses, 1 ano, 5 anos, e você dá um salto com a reprogramação, que a questão é que é só quando você faz que você percebe esse salto, né? E as pessoas perguntam o que vale mais fazer, né? A parte da psicanálise, né? Da psicologia, da reprogramação. O que eu coloco aqui para você é que depende do seu perfil. Tem pessoas que realmente precisam passar por um acompanhamento de um psicólogo, um acompanhamento de uma psicanálise, né? Comigo é a parte da reprogramação, né? É a parte do desenvolvimento da mente. Vai chegar em um nível diferente de mente. A hora que você chega num nível diferente de mente, você enxerga outros horizontes. Você desenvolve e consegue conquistar outros resultados. Mas tem pessoas que realmente são encaminhados para a psicóloga e para a psicanálise, né? E é a partir delas que conseguem o resultado. Depende do perfil de cada pessoa. Então vamos lá, se você ficou com alguma dúvida, né? Eu peço para vocês, quem tiver pelo Instagram, para deixar a sua dúvida no meu direct. E para quem tiver no YouTube, para deixar aqui que eu vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigada pela sua atenção. Faça da sua semana uma excelente semana. Até a semana que vem.